Olá, meus irmãos, que alegria estarmos juntos, mesmo por meio dessa gravação, mas Deus nos dá graça de estarmos presentes aí no retiro da casa comunitária de vocês. Meu nome é Vanilton Lima, eu sou missionário aqui na Missão de Natal há 4 anos e venho com muita alegria partilhar com vocês um tema que foi me pedido para o retiro da casa de vocês, que tem como tema dessa nossa partilha complementariedade na oferta de vida. O que Deus tem a nos falar por meio desse tema, Eu vou fazer uma partilha muito simples, eu espero que sirva para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento na dinâmica da nossa oferta de vida. E quis o Senhor que providencialmente essa pregação fosse gravada hoje, nessa terça-feira, dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, onde nós honramos Nossa Senhora como aquela que é virgem antes, durante e após o parto. Então, que Nossa Senhora derrame sobre você, sobre a sua casa comunitária, todas as graças de pureza, de castidade necessárias para vivermos o segmento do seu Filho Jesus, tá bom? Então, eu queria que você pegasse aí a Bíblia e abrisse em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e seguintes, certo? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 seguintes. Essa passagem ela é normalmente usada na pregação sobre os dons carismáticos, sobre a diversidade de dons, de carismas. Mas eu queria usá-la para explanar um pouco o que Deus coloca no meu coração em cima desse tema, complementariedade na oferta de vida. Então vamos ler juntos. Eu vou lendo e você vai acompanhando aí. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Com efeito, o corpo não é, e, não obstante, tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. Aí nós podemos pular para o versículo 18, que diz assim o apóstolo Paulo: mas Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Vamos pular agora para o versículo 26. Diz assim: se um membro sofre, todos os membros compartilham o seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como eu havia falado para vocês, essa passagem ela é mencionada, ela é pregada quando a gente vai falar sobre os dons carismáticos, a diversidade de dons, a diversidade de carismas que existe. Mas hoje eu queria adentrar nessa partilha com vocês, irmãos, em cima desse tema, complementariedade na oferta da nossa vida. Primeiro que nós temos que entender que a nossa vida ela é um dom que comporta outros dons. Deus nos criou de uma maneira única, Deus nos criou de uma maneira exclusiva, com dons específicos que complementam o corpo comunitário, que enriquece o corpo comunitário. São Paulo está falando aqui para os cristãos, para que eles, cristãos recém-convertidos, para que eles compreendessem a missão própria de cada um no cenário local, no contexto local, na comunidade local da época, comunidade primitiva. Cada um entendesse o seu papel, cada um entendesse a sua missão diante dos múltiplos dons que cada um trazia dentro de si. Então, cada membro tem uma função específica no corpo de Cristo. E nós necessitamos uns dos outros. Cada um de nós necessita de um outro, necessita do outro, do coletivo, do irmão. Como é belo a gente perceber na igreja essa complementariedade que existe dos dons, dos carismas, das formas de vida consagrada, Como é bom a gente perceber que tudo na igreja vai se ordenando como que no mosaico, vai se completando, e forma o rosto harmonioso da esposa de Cristo, que é a igreja de Jesus,
por quem Ele deu a vida na cruz. Eu estava esses dias dando uma formação no Caminho Ordem Amores, no curso Tecendo Fio de Ouro, e o tema era Necessidades e Limites. E o livro Tecendo Fio de Ouro fazia uma menção do livro do Gênesis, quando Deus nos criou e nos criou de uma maneira que nós sempre haveremos de necessitar de Deus, primeiramente de Deus, do nosso Criador, e do outro. Essa complementariedade, eu me completo no outro, eu me realizo no outro. O dom que eu tenho completa o dom do irmão, e assim juntos nós vamos servindo a Deus, e assim juntos nós vamos amando cada vez mais a Deus e amadurecendo cada vez mais o amor concreto, o amor em atos. Então, entender o papel de cada um é muito importante no contexto comunitário. Falar de complementaridade é sinal de imaturidade, porque uma pessoa imatura, ela não reconhece que necessita do outro. Ela se reconhece como se fosse um corpo estranho, aquele que é diferente dos demais e que não se encaixa nos demais, na vida dos demais, que não se encaixa no corpo comunitário, que não se encaixa na dimensão apostólica. Então, cada um tem uma missão específica na vida, cada um tem uma missão específica na casa comunitária, cada um tem uma missão específica na missão. Você tem uma missão específica. Você sabe qual a sua missão? Para que saibamos a nossa missão, se faz necessário, meu irmão e minha irmã, primeiramente a gente contemplar os dons que existem dentro de nós, né? Que os dons desembocam numa missão. Deus nos confiou dons em vista de uma missão. Fulaninho tem o dom da alegria. No ambiente comunitário ele torna um ambiente alegre. Com muita facilidade ele vai gerando alegria. Ele tem o dom da alegria. Cicraninho tem o dom do acolhimento. É uma pessoa que acolhe as pessoas. Nos sentimos acolhidos ao redor de fulaninho, né? Então fulaninho ele precisa reconhecer esse dom. E à medida que ele reconhece esse dom, ele coloca em comum. Coloca em comum. E aí todos saem ganhando. E aí o reino de Deus cresce dentro e ao nosso redor. E esse movimento é muito importante. Né? Você reconhece os dons que Deus lhe deu, você reconhece aquele dom que Deus lhe deu, da qual demanda uma missão a seu respeito no ambiente comunitário. Você já parou para refletir sobre isso? Ou nós ficamos sempre esperando que os outros nos presenteiem com seus dons, que os outros nos enriqueçam com seus dons? Esse movimento de reconhecer o dom que há em mim e colocar em comum é que enriquece a vida comunitária, é que gera um ambiente comunitário maduro, onde eu não espero ser amado, onde eu não espero que os outros me amem, que os outros cuidem de mim, que os outros supram as minhas necessidades, mas eu me coloco a serviço, partilho o dom que há em mim. E ninguém é miserável para dizer, me perdoe por essa expressão, ninguém é miserável para dizer que Deus não me deu dom algum. Eu não tenho, Vanilton, dom nenhum para enriquecer a vida comunitária. Isso seria, de certa forma, um grave pecado assumir isso. Seria um ato de negligência com os dons, incontáveis dons que o Senhor nos presenteou. Quais são os dons que Deus lhe deu? Eu estou falando coisas muito simples. Eu pedi a Jesus que não fosse uma partilha muito alta de coisas, né, assim, bem lá nas nuvens, mas que fosse em cima de coisas práticas, vivenciais que nós vivemos no dia a dia. Porque falar de complementariedade é falar de coisas do ordinário do nosso dia a dia, do nosso feijão com arroz, do nosso feijão com arroz com a comunidade Shalom, como dizia Teresa Brito, nossa mestre, minha mestre de discipulado no ano 2000, lá no discipulado de Quixadá. Quais são os dons que o Senhor nos presenteou? Né? Às vezes a gente medita pouco sobre isso, às vezes nós relutamos em não assumir os dons que Deus nos deu, porque assumindo-os gera em nós um compromisso, gera em nós uma responsabilidade.
se eu sei que Deus me deu o dom da fraternidade, que eu promovo com muita facilidade a fraternidade ao meu redor, na vida comunitária, no apostolado, ao meu redor, na minha célula, na minha casa comunitária, na minha residência masculina, feminina, se eu sei que Deus me confiou esse dom, gera em mim um senso de responsabilidade. O dom não me pertence. O dom não é uma propriedade minha, da qual eu devo me apossar e eu devo então esconder sob 7 chaves. Ele precisa ser colocado em comum para que transborde, para que gere vida e o reino de Deus cresça e o reino de Deus se desenvolva fora e consequentemente dentro de nós. Como é triste a gente observar que e muitas vezes a gente acaba escondendo os dons e os talentos que Deus nos deu. E às vezes isso vai acontecendo com tanta frequência que ao olharmos para as nossas vidas, dá uma sensação de vazio interior enorme, né? E pessoas que já têm anos de comunidade, anos de caminhada com Deus na vocação, mas que olham para si e percebem como que um grande deserto do Saara dentro de si. Se a gente for olhar, sem julgamento, tá? Sem julgamento, se a gente for ter um olhar atento sobre nós mesmos, primeiramente, se isso acontece dentro de nós, eu espero que não aconteça, a gente, de imediato, a gente percebe que faltou oferta de vida, faltou doação, faltou fazer comunhão com o outro, com o dom e com os dons que Deus lhe presenteou. Gente, olha, não tem para onde correr. Não tem para onde correr, isso aí é batata, né? Vá olhar às vezes o nosso deserto interior, vá olhar às vezes a falta de sentido nas nossas vidas, em muitos de nós, na formação pessoal, quem é formador comunitário, no acompanhamento com os irmãos da casa, quando esses irmãos expressam essa tendência, quando a gente começa a vasculhar a vida do irmão com esse olhar de Jesus, a gente percebe. Faltou oferta de vida. Fulaninho tem vivido para si. Eu tenho vivido para mim. Eu não tenho feito comunhão. Eu não tenho feito partilha com o dom que Deus me deu, que não me pertence. Porque o dom, ele só é dom de fato quando ele é colocado em comum. Quando ele é colocado a serviço do outro. Quando nós não temos essa compreensão, as coisas ficam como que engrenadas dentro e fora de nós. A vida comunitária fica engrenada, a vida apostólica fica engrenada. E aí o reino de Deus sai prejudiciado, né, de tudo isso, sai prejudicado, perdão, de tudo isso. Né? Então, quando não reconheço o dom que há em mim, também não reconheço o dom do meu irmão. O fato de eu omitir os dons que existem dentro de mim, de eu negar os dons que existem dentro de mim, gera um movimento de não aceitar e de não acolher o dom que o outro tem. E os nossos irmãos também trazem e comportam dons específicos que nos enriquecem pessoalmente e comunitariamente. Né? E aí a gente se depara muitas vezes num ambiente de cobrança, num ambiente onde nós vamos cobrando dos outros a atenção, cuidado, oferta de vida, cobrando a generosidade na partilha dos dons, quando nós, na verdade, não vivemos esse movimento. Né? E isso vai gerando certos desgastes na vida comunitária, desgastes nos relacionamentos fraternos, apostólicos. Né? Eu fiquei impressionado com uma pesquisa realizada na comunidade, eu acho que já há uns 12 anos atrás, quando eu morava lá na diaconia. Eu servia na Secretaria de Planejamento e Gestão, ainda sirvo até hoje aqui na Missão de Natal, eu sou secretário de Planejamento. E essa pesquisa foi feita com o intuito de detectar quais eram os vilões que ameaçavam a vida missionária na comunidade na época, isso há 12 anos atrás. O que é que estava causando tanto mal-estar na dinâmica missionária no interior da comunidade, tanto desgaste? E fazendo, na época, com que muitas pessoas abandonassem a vida consagrada, deixassem a comunidade, deixassem suas promessas.
E aí a gente pensava que era o cansaço, o acúmulo de responsabilidades, as exigências, a demanda apostólica intensa. A gente pensava isso antes da pesquisa. Quando nós elaboramos essa pesquisa, né? Foram pontos assim que nos ajudaram a ir de fato na raiz e detectar o gargalo, como a gente chama em administração. Nós percebemos que o que estava causando grande mal-estar na nossa missionariedade, na dinâmica da nossa oferta de vida, sabe o que era, meu irmão, na época? Eu espero que isso hoje tenha diminuído significativamente, certo? Era relacionamentos desgastados entre os irmãos, relacionamentos desgastados dentro da casa comunitária, relacionamentos frágeis, desgastados a nível apostólico, pessoas que não se davam bem, né? Pessoas que não se deixavam corrigir, pessoas que não se dispõem a colocar em comum a sua vida e pessoas que estavam sempre insatisfeitas com os irmãos, com a presença dos irmãos, com a maneira de ser dos irmãos, né? Enfim, relacionamentos desgastados a nível comunitário. Esse era o motivo de muita desistência da vocação, de muito mal-estar na vida comunitária, né? E eu digo que isso nos deixou assim perplexos, porque nós julgávamos que eram outras coisas, nós já tínhamos pontuado outras coisas como a base para tudo isso acontecer. Quando nós tivemos essa pesquisa em mão, nós pudemos ver que era algo muito concreto, que precisava ser combatido no meio de nós, né? Irmãos que não aceitavam o diferente, que não aceitavam dialogar com o diferente, que não acolhia o outro, que não vivia nessa dinâmica da complementariedade com o outro que é diferente de mim, com o outro que pensa diferente, que tem a mesma e única vocação, que é a vocação Shalom, mas que pensa diferente de mim em muitas coisas, além do carisma. O carisma é único, nós devemos aderi-lo com toda a força do nosso coração, mas eu não sou chamado a torcer pelo mesmo time que você torce. Eu não sou chamado a gostar do mesmo estilo de música que você gosta, né? Eu não sou chamado a gostar da mesma comida que você gosta. Eu posso ter um ponto de vista diferente de muitas coisas, tirando o carisma, que o nosso ponto de vista deve ser comum com o espírito do nosso fundador, né? Irmãos que gostam de sobremesa, outros irmãos que não gostam de sobremesa, irmãos que são silenciosos, irmãos que são um pouco eufóricos, e que isso também faz parte da vida comunitária e de certa forma enriquece a vida comunitária. Então, eu não aceitar o outro, eu me limitar em mim mesmo, ficar preso, ficar, como é que eu posso dizer, ficar como que trancafiado no meu mundinho, me impedindo de sair para o outro, de conhecer o outro, de adentrar na vida do outro, né? Isso gera uma série de transtornos na vida comunitária e acaba enfraquecendo a potência da nossa evangelização, acaba enfraquecendo a graça da complementariedade, o grande dom da complementariedade, quando juntos, diferentes, mas unidos em um só corpo, que é o corpo de Cristo, diferentes, mas unidos na vivência de uma única vocação, a vocação Shalom, imbuídos de sermos discípulos e ministros da paz, avançamos para evangelizar, respeitando as particularidades do irmão, respeitando as especificidades de cada um, as realidades, os dons, os talentos e as fraquezas, e os limites de cada um. Assim evangelizamos com ousadia, assim evangelizamos com parresia, e assim, agindo assim, a nossa evangelização ela tem eficácia, ela tem autoridade para converter as pessoas, né? Então, esse é um ambiente de fragilidades nas relações que nós encontramos nas grandes empresas, nas multinacionais, onde existem grupos de pessoas, existem esses desafios.
Mas acontece que, às vezes, meus irmãos, nós damos uma resposta a isso, uma resposta diferente do Evangelho. Uma resposta diferente da resposta do carisma. A resposta do Evangelho é amar-vos uns aos outros sempre. A resposta do Evangelho, as diferenças, o não fazer comunhão com meu irmão porque ele é diferente de mim, eu fico na minha, aqui, né, na retaguarda. A resposta do Evangelho é amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É o mandato de Jesus. Jesus no Evangelho não está dizendo, quando vocês puderem se amar, quando vocês quiserem se amar, quando vocês estiverem a fim de se amar, né, aí vocês se amem. Jesus está dizendo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um mandato de Jesus. Então essa é a resposta do Evangelho. E a resposta do carisma para nós é ser o feliz terceiro sempre. Deus é o primeiro, o irmão é o segundo, e eu sou o feliz terceiro em toda e qualquer situação. Essa é a resposta do nosso carisma. Né? Então, como é triste a gente perceber, às vezes, irmãos que no seu apostolado não se dão bem com os irmãos porque os irmãos são diferentes. Porque o coordenador de trabalho não é do meu círculo de amizade. E aí eu não gosto do ministério, e aí eu vivo pedindo para ser transferido, eu vivo pedindo a Jesus para ser transferido do setor. Vai não, viu? Jesus não vai permitir isso não. Né? Como é triste às vezes a gente perceber pessoas que, por não se dar bem com o coordenador de apostolado, aí já tende a migrar para um outro apostolado. E os formadores comunitários, os formadores pessoais, têm que ficar muito atentos para não satisfazer a carne nesses aspectos. Quando isso acontece, eu devo pedir a Deus a graça de acolher o diferente. Quando isso acontece, eu devo pedir a Jesus a graça de crescer no diálogo, de dialogar mais com aquela pessoa, de dialogar mais com aquele meu irmão de casa comunitário, com aquela minha autoridade, dialogar, dizer o que se passa dentro de mim diante de tal situação que foi surgindo ali. Não se resolve com a transferência de setor, não se resolve com a transferência de missão, não se resolve com a transferência de quarto, porque eu não vou com a cara do meu companheiro de quarto, com o meu irmão de quarto, então eu não vou mais dormir nesse quarto, eu vou pedir para o meu coordenador para ir para o outro quarto. Coordenador de casa, por favor, fique atento. Não satisfaça a carne, os apetites da carne dos irmãos. Faça crescer e desenvolva o homem novo, a mulher nova que há em nós. Às vezes a gente percebe autoridades que ficam como que pisando em ovos para não contrariar os formandos. Pisando em ovos para sempre dizer sim ao formando. Isso não é formação. Isso é deformação de uma alma que é chamada a se configurar a Jesus Cristo, ressuscitado, que passou pela cruz. Né? A atitude desse tipo vai minguando a nossa oferta de vida, vai diminuindo a intensidade da nossa oferta de vida. Então, meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos do outro. Que o outro tem dons que me completam. Eu tenho dons que completam a vida comunitária, que completa a vida do meu irmão. E eu preciso me apossar dos dons que Deus me deu. Eu preciso reconhecê-los e eu preciso colocá-los em comum. Em comum. Quanto mais houver dentro de mim esse movimento de partilha, de fazer comunhão com os dons que Deus me deu com o outro, e com o outro que é diferente de mim, com o outro que tem atitudes comportamentais diferentes das minhas atitudes, com o outro que às vezes tem pensamentos diferentes do meu, quanto mais eu coloco em comum, mais os dons que Deus me deu vão se fortalecendo, mais os dons que Deus a mim confiou vão se tornando dons de fato que enriquece o corpo comunitário. Deus nos livre de sermos omissos. Deus nos livre de pensarmos em nós somente. E de construirmos galpões para trancafiarmos aí os dons que Deus nos deu, para que ninguém saiba da existência, para que a comunidade nunca possa contar comigo. Deus nos livre disso. Isso seria uma perdição. Isso seria, meu irmão, um inferno. Isso tornaria a vida comunitária, isso tornaria a nossa vida apostólica, a nossa vida missionária, um inferno. Um inferno.
Que Deus nos dê a graça sempre de colocar em comum os dons que Deus nos deu. Como a gente vai superar os desafios de relacionamento, como a gente vai viver com maturidade, acolhendo o dom do outro, acolhendo o irmão que é diferente, como a gente vai viver essa sadia complementariedade que desemboca na nossa oferta de vida, como pela oração, pelo diálogo, privilegiando os relacionamentos, meus irmãos, gratuitos, livres e espontâneos no meio de nós, privilegiando o perdão. Não deixeis o sol se pôr sobre os vossos ressentimentos. É uma máxima na nossa vocação. Moisés cita muito isso. Dormir com ressentimento do irmão, dormir com algum mal resolvido com os nossos irmãos, é dormir com um cão do lado. Deus nos livre de dormir com um sapirote do lado, né? Nós dormimos na presença de Deus, nós dormimos na presença do nosso anjo da guarda, né? Deus nos livre de guardar rancor, Deus nos livre de tratarmos os nossos irmãos com indiferença, porque simplesmente ele é diferente de mim. Deus nos livre. E Deus nos faça cada vez mais conscientes do outro. O outro que me completa. Eu completo o irmão me completa. Eu completo a vida comunitária me completa. Né? Eu tenho, para terminar essa minha simples reflexão, eu espero que eu não tenha complicado demais, né? Para terminar essa minha reflexão, eu queria dizer para vocês um pensamento que eu trago comigo já faz alguns anos, que me ajuda a encarar os desafios na vida comunitária, que eu também tenho, encontro, que me ajuda a sempre enxergar no irmão uma excelente oportunidade de dar provas a Jesus ressuscitado, que passou pela cruz. Eu trago esse seguinte pensamento: Deus me deu os melhores irmãos para morar. A melhor casa comunitária é a minha, a melhor missão é a minha, o melhor apostolado é o meu, os melhores irmãos de trabalho, a melhor equipe de trabalho na obra de Deus é a minha. E isso não é utopia, isso não é uma coisa assim abstrata, porque de fato são. De fato são, porque foram os que Deus colocou ao meu lado. Então são os melhores irmãos para mim hoje, são aqueles que Deus deu assim, contou no dedo, escolheu a dedo para colocar ao meu lado, são presentes de Deus, são os melhores irmãos. É a melhor casa comunitária, é o melhor apostolado, é a melhor residência, é a melhor missão, é a sua. O melhor apostolado é o seu. A melhor casa comunitária é a sua casa, é a casa de vocês. Acolham isso e vivamos, meus irmãos, para a gente não ficar no imaginário, para a gente não ficar naquela constante utopia de dias melhores virão. Já chegaram. O hoje, nós somos chamados a viver o hoje. O hoje. Então eu espero que esse tema, complementaridade na oferta de vida, tenha gerado em nós essa reflexão da necessidade que nós temos do outro, da necessidade que nós temos que acolher o outro sempre e de fazer partilha sempre, em toda e qualquer situação, em todo e qualquer contexto, fazer partilha do dom da minha vida, fazer partilha dos dons que existem em mim, sempre colocar em comum. Não retenha os dons que Deus lhe deu. Não os retenha. Eles não lhes pertencem. Não são seus. São de Deus. São do irmão. São da comunidade. Viu? Meu irmão. E assim a nossa oferta de vida ela vai ser fecunda. E assim a nossa oferta de vida ela vai ser ungida. Assim a nossa oferta de vida ela vai ter sentido. Porque nós não ofertaremos a nossa vida sozinho, isolado no nosso mundinho. Nós ofertaremos a nossa vida com o outro, com o irmão. Deus nos abençoe. Um ótimo retiro aí da casa comunitária de vocês. Estarei rezando por vocês. Eu espero que seja um divisor de água na vida de vocês. Estarei rezando por vocês. E hoje peço a intercessão da Virgem Imaculada, da Imaculada Conceição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.